Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja abundante sobre vós. Queridos, hoje chegamos ao terceiro e último dia de exposição do livro do profeta Amós. Gostaria de dizer que foi um privilégio e uma grande alegria estar com os irmãos esses 3 dias. Nós estaremos nos debruçando hoje sobre os capítulos de 7 a 9. No capítulo 7, dos versos 1 a 3, a erva seródia referia-se aos últimos brotos das lavouras e pastos, evidentemente incluindo o feno, antes da parte seca do verão. Da cega do rei, deixa implícito que o rei levava a primeira colheita de feno como imposto. Assim, se a colheita seródia fosse devorada pelo enxame de gafanhotos, as pessoas ficariam sem nada para si mesmas, dando um forte golpe na economia. Se Deus realizasse o castigo prometido, Jacó, que aqui refere-se à nação de Israel, poderia ser destruído. Amós se baseou para fazer seu pedido numa avaliação honesta da situação de Israel. Eles não eram grandes nem fortes como pensavam, mas sim pequenos e frágeis. Devido à intercessão de Amós e pelo seu próprio amor a Israel, Deus susteve o seu decreto. Dos versos 4 a 6 do capítulo 7, convocar a contender significava levar ao tribunal ou abrir um processo contra Israel. Julgar por meio do fogo significava que, pelo fogo, o Senhor teria julgado e castigado Israel. O grande abismo significava as águas primordiais que ficavam sob o firmamento, depois que Deus o criou, como observamos lá em Gênesis, no capítulo 1, versos de 6 a 8. Ele inclui os oceanos e mares e as águas subterrâneas que são os nascedouros das fontes e dos poços. Se as profundezas fossem ressecadas pelo fogo, significaria que a terra estaria numa devastação irremediável. A terra aqui se refere ou à parte da terra que Deus atribuiu a Israel, ou a Israel como uma porção de Deus entre as nações da terra. Dos versos 7 ao 9 do capítulo 7, nós vemos um prumo. O que é um prumo? É um fio com um peso amarrado na ponta, usado para estabelecer uma linha vertical, que serviria como base para se construir uma parede reta. Deus perguntou a Amós o que ele estava vendo e depois explicou o que aquela visão significava. Só que dessa vez, Deus não deu a oportunidade a Amós para interceder e nem se apiedou. Esses juízos seriam levados a cabo. O prumo da revelação de Deus pela lei tinha sido posto no meio de Israel. Havia muitas gerações. Agora Deus estenderia um prumo para demonstrar como o povo estava torto em sua observância dos mandamentos que o Senhor havia dado. Os altos se referem aos templos sacrários e outros santuários, geralmente dedicados às divindades pagãs. Isaque, o pai de Jacó, representava todo Israel na época de Amós. Jeroboão pode ser uma referência a Jeroboão I, o primeiro rei de Israel, que instituiu a idolatria no Reino do Norte, conforme citado lá no primeiro livro de Reis, capítulo 12, versos de 25 a 33, ou até mesmo a Jeroboão II, o monarca na época dessas profecias. Dos versos 10 a 11 do capítulo 7, Amazias, o sacerdote encarregado do templo de Betel, informou ao rei que havia um profeta fazendo ameaças contra a casa do rei. Amazias reagia à terceira visão de Amós, que terminava com a promessa de Deus de levantar a espada contra a casa de Jeroboão. Amazias via as palavras de Amós como uma ameaça política e relatou-as não como uma profecia de Deus, mas como uma convocação de Amós à revolta. Dos versos 12 e 13 do capítulo 7, então, depois de enviar seu relatório a Jeroboão, Amazias voltou sua atenção para o próprio Amós.
Como Amazias era o oficial do rei, sua ordem para Amós para voltar até Judá seria equivalente a tornar Amós oficialmente malquisto em Israel. Amazias não estava preocupado com o fato de Amós ter enunciado a mensagem de Deus, mas somente ele estava interessado em proteger os interesses do rei desse profeta fomentador de rebeliões. Dos versos 14 a 17, a resposta de Amós a Amazias teve duas partes. Primeiro, ele negou ter a profissão de profeta. Ele usa a expressão, nem filho de profeta, indicando que não só o pai de Amós não era profeta, mas também que Amós não tinha sido treinado ou ensinado a profetizar. Amós deixou claro que não desejara nem buscar a tarefa de profetizar. E a segunda parte da resposta de Amós dirigia-se contra o próprio Amazias. Nós devemos compreender que a única maneira da mulher de um oficial importante como Amazias ser reduzida a prostituir-se seria se toda a família e todos os seus recursos lhe faltassem e ela fosse deixada totalmente à própria sorte. O restante da profecia de Amós previa que seria isso precisamente que aconteceria à família de Amazias. A frase, a tua terra será repartida, indicava que ela seria repassada ou vendida a novos proprietários. Como alto oficial do rei, com certeza Amazias possuía grandes propriedades, mas não lhe restaria propriedade alguma. Essa expressão terra imunda significava a terra de pagãos, pessoas que não conheciam a Deus. No capítulo 8, versos de 1 a 3, as frutas que amadureciam no final da colheita, no final do verão, eram uvas, romãs e figos. Amós não podia entender o sentido dessa visão até Deus ter se pronunciado. A perversidade de Israel estava prestes a resultar em uma colheita juízo. A maioria das boas colheitas constitui-se em tempos de alegria. Mas nessa colheita, porém, os cânticos do templo, os cânticos de ação de graças, transformariam-se em choro e lamento, pois a ceifa seria da morte. No verso 4, todos os que desejavam destruir os necessitados e miseráveis da terra deveriam ouvir. Em vez de cumprir a lua nova e o Shabat semanal com gratidão, adoração e descanso, as pessoas estavam impacientes para continuarem a fraudar e oprimir os pobres. Em tempos bíblicos, o efa era a medida mais comum de volume. Diminuir o efa, portanto, seria enganar o freguês, roubando-o. O ciclo era uma medida monetária. Aumentar o ciclo, portanto, era roubar no preço, em relação à mercadoria entregue, vendendo com um preço muito mais alto. No verso 6 do capítulo 8, o lucro obtido era utilizado pelos ricos e poderosos da época de Amós para que fizessem ainda mais pobres de Israel escravos, depois de os despojarem de suas terras. As cascas e o refúgio da eira eram assim misturados ao trigo bom de qualidade para engrossá-lo e assim aumentar ainda mais os lucros. Nos versos 7 a 10 do capítulo 8, a fórmula do juramento hebreu ressalta a sua seriedade. Deus não se esqueceria de suas obras, assim como o Nilo sobe e desce vários metros em sua enchente anual. O Senhor inundaria a terra com seu castigo. O juízo de Deus reverteria tudo radicalmente, a luz à escuridão e da alegria ao luto. Naquele dia deveria-se estar referindo-se ao dia do Senhor. Saco é um tecido áspero de pelo de cabra ou então de camelo. Era uma roupa desconfortável de se usar. Então era, portanto, usado sobre a pele como sinal de luto ou de grande aflição.
Raspar a cabeça para criar uma calva temporária era outro sinal de luto e lamentação, num tempo de extrema amargura. Dos versos 11 a 14 do capítulo 8, o profeta agora lembra ao povo de Israel que Deus enviaria fome à nação. E a fome agora não seria de comida, mas de ouvir as palavras do Senhor. Quem procurasse a palavra de Deus em Israel teria de percorrer todo o entorno do território israelita. No entanto, sem resultados. As virgens formosas e os mancebos aqui referem-se àqueles que, em teoria, são mais fortes, mais resistentes fisicamente, mas ainda assim desmaiariam de sede. Aqui a citação de Dan significa o local no extremo norte e Berseba no extremo sul de Israel, e elas eram, respectivamente, as fronteiras dos domínios de Israel. Israel podia até fazer juramentos em nome do Senhor, alegar que o adorava fielmente do extremo norte ao extremo sul de seu território. No entanto, isso não aliviaria a fome da palavra de Deus. No capítulo 9, dos versos 1 a 3, nós vemos que o texto começa com uma visão de Deus junto ao altar. O Senhor estava lá para começar a destruir a nação a partir do altar. Depois nós vemos as citações, todos eles, o último deles, inferno, céu. Todos os israelitas, fugitivos do juízo de Deus, não poderiam escapar nem para cima nem para baixo. Deus os encontraria. Não importa para onde tentassem fugir. Se nem o universo poderia esconder os fugitivos, tampouco a terra o conseguiria. O cume do Carmelo representava o ponto mais alto da terra de Israel. Estivessem eles nessa altura ou no fundo do mar, a terra não conseguiria escondê-los. Nos versos 4 a 6 do capítulo 9, nem mesmo o cativeiro em terras inimigas os protegeria do juízo de Deus sobre Israel. A expressão "eu porei os meus olhos sobre eles" costuma ser uma fórmula que expressava a bênção de Deus sobre o povo de Israel. Mas aqui alude à concretização das maldições que o Senhor enviaria sobre eles por terem descumprido a aliança mosaica. No verso 7, o termo etíopes refere-se à região próxima ao sul do Egito. A pergunta retórica de Deus dizia a Israel que não eram apenas eles que recebiam o zelo e a atenção do Senhor. Deus amava todos os povos, até mesmo os filisteus e os sírios. Os versos 8 até 10, nós temos a expressão "o reino de Israel é pecador". E continua, "mas não destruirei de todo". Aqui trata-se de um raio de esperança em um longo trecho sobre juízo e destruição. O julgamento de Deus seria severo, mas ainda haveria remanescentes. E o critério para encontrá-los seria peneirá-los para encontrar os então sobreviventes e, consequentemente, os remanescentes. Nos versos 11 e 12, Amós retrata a casa real de Davi, metaforicamente, como uma tenda maltratada, destruída e caída. Judá era um abrigo desabado, em ruínas, incapaz de proteger o seu povo de qualquer tempestade. Como nos dias da antiguidade, ele retrata a nostalgia, a saudade do povo de Israel pelos dias de glória dos reinados de Davi e Salomão, quando eles eram fortes, prósperos e seguros. No entanto, o Senhor aqui promete restaurar a Israel e fazê-lo novamente grande e conquistador. Deus, em pessoa, realizaria a tarefa. Nos versos de 13 a 15 do capítulo 9, nós temos a expressão "o que lavra alcança o que cega", que significa uma colheita tão abundante
que duraria o verão inteiro e não estaria esgotada até a época de arar de novo. As uvas eram colhidas nos meados do verão até o princípio do outono. O que pisa as uvas alcançar o que lança semente significaria uma colheita de uvas tão abundante que duraria várias semanas. A colheita das uvas seria tão boa que daria a impressão de que os próprios montes e outeiros estariam fluindo rios de vinho. A recuperação prometida reverteria completamente a lembrança do castigo que Deus planejava dar a Israel. Assim como Israel plantava vinhedos, campos e pomares, Deus também plantaria o seu povo na sua terra, para nunca mais serem arrancados e levados ao exílio. Meus queridos, Deus não deixa de lado suas promessas, nem sua aliança, e nem deixa o seu povo sem esperança. O castigo de Deus é a punição ao pecado, mas sua restauração é tão certa quanto. Essa palavra de esperança para o povo de Deus daquele período histórico é tão válida para o povo de Deus hoje quanto foi naquela época. É assim, queridos, concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno os abençoe ricamente e até a próxima, se Deus quiser.